Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Brauner, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed. Boa noite. Estamos iniciando o programa Em Defesa do Consumidor. Boa noite, doutora Tabata. Boa noite, Niedo. Boa noite, amigos friburguenses. Mais uma terça-feira, mais um programa Em Defesa do Consumidor. Liguem e participem. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Eu estou trazendo um assunto que eu acho importante, que são as vítimas de assaltos ocorridos dentro de ônibus, têm o direito à indenização. Vítimas de assaltos dentro de ônibus têm direito a receber indenização pelos prejuízos, desde que apresente provas. Os passageiros são amparados pelo Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, as empresas que fornecem serviços públicos são responsáveis pela segurança dos usuários. O artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor diz que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais contínuos. Como o serviço de transporte é pago por meio da tarifa de transporte urbano, o passageiro, na posição de consumidor, tem o direito à segurança e ao serviço correto. As vítimas podem entrar direto na Justiça por meio do Juizado Especial de Pequenas Causas para ter a satisfação do seu direito. Além disso, com as imagens registradas por câmeras de segurança dentro dos coletivos, é possível ver detalhes da ação dos bandidos. E aí, doutora Tauba, esse assunto é um assunto importante e interessante para a população, né? Nildo,
boa parte, né, do nosso judiciário já vem entendendo assim, porque direito a ressarcimento e é protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. Porque há uma relação de consumo entre o passageiro e aquela empresa. Porque você paga a tua passagem para que você tenha aquele serviço prestado. E se você está pagando a sua passagem, a empresa tem que lhe dar toda a garantia necessária para que você faça o percurso, né, o trajeto necessário dentro das melhores condições dentro da sua empresa. E o engraçado é que nós temos um caso desse. Um senhor foi assaltado em frente à Universidade Cândido Mendes e levaram dele R$1.500 dentro da empresa de um ônibus Soledad, aquela que faz Friburgo, Campinas, ali em Sumidouro. E exatamente, a gente se baseou exatamente nessa relação de consumo e nós colocamos a culpa da empresa e pedimos que ela faça a exibição da câmera de segurança que nós sabemos que a empresa tem para poder comprovar o juízo, fora o registro de ocorrência que aconteceu na delegacia, né? Que o crime aconteceu em Novo Friburgo. Então, quer dizer, vai se reconhecendo algo que muitos juízes já reconheciam, já davam esse direito há muito tempo. São coisas que o judiciário vem ajudando a população, ao invés de só prejudicar, ajudar também. Isso é muito bom. Bom, filho maior de 21 anos e inválido tem direito à pensão por morte do INSS. São considerados dependentes e, por consequência, beneficiários de pensão por morte os filhos maiores de 21 anos e inválidos na data de falecimento de seus pais. O direito encontra-se previsto no artigo 16, inciso 1, da Lei 8.213/91. Contudo, é comum o INSS negar a concessão do benefício sob o argumento de que a invalidez dos dependentes ocorreu após completarem 21 anos. Tal argumento, utilizado pela autarquia, não possui amparo legal, uma vez que a norma não define a exigência do início da invalidez ser anterior à idade de 21 anos. Neste contexto, é possível, inclusive, acumular os benefícios de pensão por morte e aposentadoria por invalidez. Existem diversas sentenças obtidas em processo que tratam do assunto. A senhora conhece decisões dessa, doutora Tabata? Nildo, infelizmente nem sempre o governo dá de bom grado o direito que, apesar de previsto em lei, está, né? Como você próprio mesmo disse. Faleceu aquela pessoa, faleceu seus pais, aquela pessoa tem o direito a entrar com essa indenização. Pode ser que o INSS forneça logo através do processo administrativo, mas em boa parte dos casos, infelizmente, é necessário se procurar com o auxílio de um advogado da Justiça Federal. Mas é direito e tem que se correr atrás. O que acontece? Muitas pessoas deixam de ter os seus direitos exatamente por desconhecê-los. E essa é a função do programa, trazer aqui as informações para que as pessoas tenham consciência e saibam quais os seus direitos e seus deveres e suas obrigações também. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. O senhor sabe, nós estamos aqui todas as terças-feiras a partir das 19h30. Eu estou com um assunto aqui, doutora Tabata, os nossos telespectadores, que isso aí acontece no dia a dia e muita gente é desinformada desse assunto, que é venda de imóvel durante a locação. Pode o imóvel ser vendido durante a vigência do contrato de locação? Sim, pode. A melhor saída para o locatário é incluir a chamada cláusula de alienação no contrato e registrar o documento em cartório. Assim, dispõe o artigo 8º da Lei 8.245/91. O artigo 8º diz: se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato com um prazo de 90 dias para a desocupação, salvo se a locação
for por tempo determinado e o contrato contiver cláusulas de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. Portanto, duas são as exigências da lei que farão com que o adquirente do imóvel respeite o prazo da vigência da locação. A locação deverá ter prazo determinado e o contrato deverá ter a cláusula de vigência de alienação, sendo o documento averbado na matrícula do imóvel. Os maiores problemas envolvendo este tema, todavia, giram em torno do desconhecimento dos locatários sobre a questão, especialmente porque o locador ou a imobiliária utilizam como desculpa o direito de preferência do locatário. Acontece que nada adianta a concessão do direito de preferência se o locatário não tiver interesse ou condições financeiras para, no momento da venda, adquirir o imóvel. A saída é atuar preventivamente, ler o contrato com atenção e buscar o auxílio de um especialista para orientar no fechamento de um negócio mais seguro. Doutora Távora. Nildo, com certeza. A prática hoje, no nosso dia a dia, o que nós vemos, observamos muito, são as imobiliárias. Muito raramente se coloca essa cláusula, né, de alienação, e ela trabalha muito com o direito de preferência. Ela envia a carta para o locatário, que vai responder por escrito, e com base naquela carta ele vai oferecer o imóvel para outra pessoa. Também não se respeita o prazo do contrato, principalmente se o contrato já tiver sido vencido, e eles têm o costume de o proprietário que vendeu dar o prazo para a saída do inquilino, mas na realidade quem tem que oferecer esse prazo é o novo proprietário. Fez a venda, um novo proprietário, de acordo com as cláusulas do contrato, é que vai oferecer o prazo, que vai de 30 a 90 dias, de acordo com a lei do inquilinato também. Bom, razões para legalizar as drogas. As drogas é um assunto, né? É um assunto muito longo, muito extenso e muito complexo. Então, a gente fala nisso assim, bem superficialmente, né, doutora Távora? A legalização colocaria, isso aí no meu entendimento, a legalização colocaria fim à parte exageradamente lucrativa do negócio do narcotráfico, ao trazer para a superfície o mercado negro existente. A legalização reduziria dramaticamente o preço das drogas e muita gente que é viciada nestas substâncias não teria que roubar ou prostituir-se com o fim de custear o preço inflacionado destas substâncias. O narcotráfico tem estendido seus tentáculos ao cenário político dos países. A legalização acabaria com esta nefasta aliança do narcotráfico e o poder público, acabando com uma fonte importante de corrupção. Os governos deixariam de desperdiçar bilhões de dólares no combate às drogas, recursos que seriam destinados a combater os verdadeiros criminosos. Em uma sociedade onde as drogas são legais, o número de vítimas inocentes produzidas pelo consumo e venda de entorpecentes seria reduzido substancialmente. Grande quantidade de pessoas que nunca consumiram essas substâncias ou que não estão relacionadas com essa atividade se veem prejudicadas ou perdem a vida devido às extremidades da guerra contra as drogas, violência urbana, abusos policiais, confisco de propriedades, revistas e buscas equivocadas, entre muitos outros casos. A legalização conduzirá a sociedade a aprender a conviver com as drogas, tal como tem feito com outras substâncias, como o álcool, o cigarro e assim por diante. Eu acho que melhoraria esse problema e a gente acabaria com muitas coisas que acontecem nesse país, né, doutora? Nildo, é uma questão bem polêmica essa da legalização das drogas, né? Mas existem seus prós e seus contras. Conheço pessoas que
que estão ali dentro do Poder Judiciário, defensores, promotores, juízes, que são a favor da legalização. Então, quer dizer, se eles que estão ali, que vivem ali o dia a dia, quem somos nós, meros mortais, para discordar de determinados entendimentos? Mas cada um tem essa opinião. Eu ainda não formei a minha. Agora, legalizar com relação a medicamentos, cuidados, essas coisas assim, até poderia. Agora, para uso, será que valeria a pena? Não tem outros países que já têm drogas legalizadas, né, doutora? Uns dizem que se você legalizar, a pessoa vai ter vergonha de ir comprar. Porque o que dá o gosto de se usar a droga é o fato dela ser proibida. Faz até certo sentido, né? Como a senhora falou, né, e eu também falei, é um assunto complexo que, se a gente for discutindo isso aqui, a gente vai ficar a noite toda aqui, não vai chegar a conclusão nenhuma, que cada um tem uma colocação a respeito desse assunto. É um assunto complexo, mas é um assunto que hoje eu entendo que no Brasil já tem que começar a se ver isso, que as coisas cada dia estão piores, né? A verdade é essa, né? Ela é tão complexa quanto a questão da redução da minoridade penal. É verdade. Né? Mas alguma coisa tem que se pensar em fazer, em estudar, sei lá, em discutir esse assunto. É um assunto muito sério. Bom, na semana passada, no programa da semana passada, do dia 26, como acontece no programa Em Defesa do Consumidor, as pessoas entram em contato pelo telefone e chegam aqui, né, na minha mão, as colocações das pessoas que entram em contato pelo telefone, expressando, fazendo as suas perguntas e expressando a sua maneira, da maneira que as pessoas veem as coisas, não sei o quê. E eu, no programa Em Defesa do Consumidor, esses anos todos, esse comunicado chegou aqui, eu leio. A semana passada me chegou aqui nas minhas mãos, como 2 comunicados, um de Olaria e o outro de Conselheiro Paulino, e esses 2 comunicados colocaram situações da pessoa do Dr. Lorival. Eu li isso aqui no programa, depois o Dr. Lorival assistiu o programa na residência dele, depois conversou comigo, nós conversamos, e o Dr. Lorival pediu o direito de resposta, que é um direito de todas as pessoas que aqui venham usar o seu direito de defesa, porque eu sempre aqui, o doutor Lorival, os senhores conhecem o doutor Lorival é meu amigo, participou muito tempo do programa Em Defesa do Consumidor, conhece como se faz o programa Em Defesa do Consumidor, e nós sempre abrimos o espaço para os direitos de resposta. Quem quiser sempre vir fazer o direito de resposta, o programa sempre esteve aberto para isso esses anos todos. Então, o doutor Lorival tomou conhecimento desses 2 bilhetes que eu li no programa e veio aqui hoje para usar o direito dele, que é um direito de resposta. E eu estou, assim, agradecido ao doutor Lorival por ele ter vindo aqui, por ele vir usar um direito que é dele, e para ele explicar ao povo friburguense, aos nossos telespectadores, essa situação dessas 2 colocações. Porque as colocações por telefone, a pessoa pega um telefone, liga e fala. Do outro lado não tem ninguém contestando nada, as pessoas só anotam e passam aqui para o estúdio para mim ler. Então, o doutor Lorival está aqui. Doutor Lorival, boa noite. Muito obrigado por o senhor ter vindo aqui no programa usar o seu direito de defesa, e o microfone do programa Em Defesa do Consumidor da TV Foco está às suas ordens. Boa noite, Niedo. Boa noite, população friburguense. Eu agradeço, Niedo, a direção da TV Focus, na pessoa do senhor Jairo, da Carminha e você. Estou aqui não para dar satisfação pelas acusações levianas que foram feitas à minha pessoa. Estou aqui para dar uma resposta à minha família, aos meus amigos e às pessoas de bem que assistem ao seu programa. Por acreditar na seriedade desse programa, é que estou aqui hoje, repudiando essa conduta lamentável desse cidadão, que se esconde da clandestinidade, do anonimato, para acusar cidadão de bem. Devo falar aos senhores, que quem me conhece sabe muito bem,
qual a minha conduta como advogado, como cidadão, como pai de família, na cidade de Nova Friburgo. E eu lamento profundamente esses atos, Nildo. Primeiro porque a pessoa usou o nome de duas pessoas às quais eu tenho a maior consideração, dizendo que foram elas que me colocaram no cargo que ocupo hoje na Jari, e não foi. Devo deixar de público aqui o respeito, a admiração que eu tenho pelo Coronel Hudson, que é quem hoje é o responsável pela Altran, ou seja, pela Secretaria de Ordem Urbana, e o Coronel Claudeci. Eu lamento que essa pessoa tenha envolvido o nome desses dois cidadãos na minha função junto à Jari. Repito, o Coronel Hudson e o Coronel Claudeci não me colocaram na direção da Jari. É um órgão privativo do prefeito, que assim é determinado por lei federal, não é lei federal, é pelo Código Nacional de Trânsito, e esse cargo tem que ser ocupado na forma da lei. Então, feito esse esclarecimento, eu quero aqui mais uma vez enaltecer o carinho, o respeito que eu tenho pelo Coronel Hudson e o Coronel Claudeci. Essa pessoa também colocou que eu tenho a mania de pisar os funcionários da Altran, não respeitar as leis de trânsito, não respeitar nada. Eu lamento, Nildo, isso porque eu sou um cidadão conhecedor das leis e sempre primei pelo cumprimento das nossas leis. Tá certo? Eu desafio o cidadão a vir aqui do programa, mostrar a cara como eu estou fazendo, para debatermos essas acusações levianas que foram feitas. Não se trata de boquinha, não, nem bocona. O cargo que eu exerço na Jari é determinado por lei federal. É pelo artigo 7º, inciso 7º, artigo 12, artigo 16 e artigo 16 do Código Brasileiro de Trânsito. Então, a criação da Jari não foi feita pelo governo municipal, é criado por lei federal. Se a pessoa não estiver satisfeita, vá a Brasília e conteste isso junto aos nossos congressistas. Tá certo? Eu vou tecer um esclarecimento do funcionamento da Jari para que os senhores tenham uma ideia de como funciona. A Jari é um órgão autônomo, vinculado ao Poder Executivo, não está vinculado ao Altran, ao contrário do que foi dito. Não tenho qualquer vinculação com a Altran, é um órgão autônomo criado por lei federal. Funciona da seguinte forma: os processos decorrentes de multa de trânsito são encaminhados primeiramente para um órgão da própria Altran, ou seja, Secretaria de Ordem Urbana, denominado CADEP. Esse processo é revisto no âmbito administrativo. Depois, se não for considerado aos argumentos apresentados, é encaminhado uma notificação de penalidade, aonde o cidadão, se não concordar com a decisão, encaminha um recurso para a Jari. E só então esse processo é encaminhado para a Jari e a Corte de Julgamento. Não sou eu quem julga esse processo sozinho, é um colegiado, representado por um membro do Sindicato dos Rodoviários, por um membro da própria Secretaria, antiga Altran, e por um cidadão que representa a sociedade civil. Essa formação também é exigida por lei, senhores. Está aqui no artigo 7º, inciso 7º do Código Brasileiro de Trânsito. E, sob a minha presidência, obviamente, que se não fosse por mim, teria que estar presidido por outro cidadão qualquer. Não se ganha lá o excesso que a pessoa quis colocar, que eu ganho bem e que ele ganha mal. Ora, se o senhor ganha mal, procure uma outra atividade. Mas não venha cuspir no próprio prato onde come, porque tenho certeza que se o senhor fez o concurso e passou, é porque o senhor concordou com as condições ali estabelecidas. Eu estudei, senhor, a minha vida inteira. Sou formado pela Faculdade de Direito Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Sou pós-graduado em Direito Comercial. Tenho 32 anos de advocacia. Sempre vivi da advocacia. Portanto, eu tenho competência para ocupar o cargo que me foi colocado pelo prefeito Rogério Cabral. Não é favor, vou repetir, é competência. Se o senhor não estudou e não pode ocupar o meu cargo, o faça de outra forma, mas não venha em público denegrir a imagem de um cidadão de bem. Tá certo? Então, só para citar alguns detalhes da minha vida pregressa em Nova Friburgo, vou citar alguns detalhes que eu sempre coloquei a minha cara na reta, e em prol da população friburguense, em respeito aos meus concidadãos e à minha família principalmente. Vou citar alguns exemplos aqui. Eu patrocinei, assinei ação movida pela ABAC contra a transferência dos cemitérios para terceiro, prejudicando milhares de pessoas.
ação anulatória e os 16 cemitérios que eram administrados pelo município voltaram a ser administrados pelo município. Esse ato que eu pratiquei, senhores, não me trouxe nenhum benefício financeiro. Beneficiou centenas de friburguenses, mas eu não recebi nada por isso. Fiz de coração em prol da população. Tá certo? Outra causa. Entramos com ação contra a 1001 para que os ônibus não trafegassem sem banheiro, que era um desrespeito total para os idosos, pessoas que tinham problema de continência urinária, e ganhamos ação contra a aviação 1001. Hoje os ônibus são obrigados a trafegar com banheiro, beneficiando centenas de pessoas diariamente no percurso entre Friburgo e o Rio de Janeiro. Entramos com ação contra o próprio município no governo passado para o aumento de vagas e estacionamento para os idosos e as pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, essa ação foi feita por mim e obtivemos ganho de causa, beneficiando dezenas de pessoas nesse município. Entramos com uma ação de cobrança contra a Águas de Nova Friburgo, pela cobrança, coibindo a cobrança de 100% de taxa de esgoto. Está em tramitação, mas é um direito dos cidadãos friburguenses, e eu botei minha cara aqui em prol desse direito, sem medo de qualquer retaliação. Tá certo? Entramos com ação contra a Viva Celular para restabelecer o sinal daquela torre lá de Rio Grandina, que beneficiou centenas de pessoas. Então, estou aqui enumerando algumas algumas ações que foram patrocinadas por mim, eu botei a cara na reta sem medo de retaliação nenhuma, mas em prol da população friburguense. Então, essa é a minha conduta, senhores. Como advogado, as pessoas que me conhecem sabem muito bem que eu tenho uma vida ilibada. Graças a Deus, nunca precisei de viver de favores de serviço público. Fui convidado pelo prefeito Rogério Cabral, me honro da função, mas faço com toda a dignidade possível. Vou lembrar os detalhes aos senhores. Eu sou o único presidente da Jari que orientou todos os membros para, na dúvida, ir até o local onde a infração ocorreu, fazer um levantamento para julgar com convicção. Ir ao local, verificar em loco se aqueles fatos relatados do AIT confere com a defesa apresentada pelo motorista. Fui um dos a orientar os membros da Jari, porque cada um julga de acordo com a sua convicção. Eu não obrigo ninguém a julgar do meu modo. Se eu discordar, eu posso fazer um voto vencido, como eles também, qualquer um dos 3 membros pode votar e discordar com o posicionamento daquele membro da Jari. Fui o único a instruir, a orientar, a pedir para que a fundamentação fosse feita mencionando o próprio artigo, porque as pessoas têm o direito de pedir cópia do julgamento, e lá está o artigo e a pessoa vai verificar se o julgamento foi de acordo com a lei ou não. É um direito do cidadão. Abrir as portas da Jari para as pessoas participarem do julgamento. Qualquer cidadão que queira participar do julgamento da Jari, é só ligar e ver o dia dos julgamentos e participar com direito de voz, de discutir, de apresentar a sua defesa. Vou ressaltar mais o fato. Não foi boquinha e não passa o mês sem ir ao Jari. Isso é mentira, senhores. Só no ano de 2013, eu fui empossado em abril de 2013, encontrei 1.028 processos parados em decorrência das questões dos governos passados. Entendeu? Desde a tragédia de 2011, 2012, 2013. Encontrei paralisado 1.028 processos, foram julgados de abril a dezembro. Em dezembro, todos os processos pendentes estavam devidamente julgados. Em 2014, já foram julgados 437 processos, já foram julgados só esse ano. Tá certo? Os processos que chegam nas áreas são julgados em menos de 10 dias. Eu tenho 30 dias para julgá-los. Para serem julgados, chega na semana seguinte já está sendo julgado. Então, o senhor vir a público tentar denegrir a minha imagem, ofender os dirigentes da Altran, que, volto a repetir, pessoas da mais ilibada conduta, que têm todo o respeito. Não, isso não é um papel de uma pessoa séria. Se o senhor quer um aumento de salário, o senhor busca os meios competentes, mas não vir na clandestinidade tentar denegrir a minha imagem, senhor. Dizer que eu abuso das pessoas, que eu faço as diversas infrações de trânsito, que é boquinha, bocona, e que eu passo um mês sem ir à Jari, isso não é verdade. A Jari se reúne pelo menos 3 vezes por semana para julgar. Os processos são distribuídos, tem semana que cada um dos membros leva 10 a 15, até 20 processos para casa para ser julgado na semana seguinte.
Então eu estou aqui dando esse depoimento, senhores, e orientando a qualquer dos motoristas que se sentir alijado no seu direito, recorram. Ao receber as multas, o senhor tem um prazo que está estabelecido em lei, o prazo vem inserido no verso da notificação para o senhor apresentar o seu recurso. E nós o atenderemos com todo o respeito, como sempre o faço na minha vida toda como advogado. Então, eu lamento a postura, a conduta desse cidadão, que, mais uma vez repito, usa da clandestinidade, do anonimato, para tentar denegrir a imagem de pessoas de bem. Só que a mim não vai conseguir, porque a minha vida toda foi pautada em seriedade e respeito ao meu próximo. Eu desafio o senhor a apresentar alguma pessoa da Jari, ou melhor, da Altran, que eu tenha desrespeitado ou tratado de qualquer forma que não seja de acordo com a conduta natural entre as pessoas de bem. Então, fica aqui o meu repúdio e fica também aqui a minha colocação, a minha justificativa a essa acusação leviana, indevida, né? E ressaltar, volto a repetir, não fui nomeado pelo coronel Hudson, nem pelo coronel Claudeci, não estou subordinado à Altran, volto a repetir, a Jari é um órgão autônomo criado por lei federal e que o prefeito apenas está fazendo cumprir o que está na lei. Se os senhores tiverem dúvida, vou repetir os artigos. Código Brasileiro de Trânsito, está aqui. Podem ir lá. Artigo 7º, parágrafo 7º. Artigo 12, parágrafo 6º. Artigo 16 e artigo 16. Artigo 16 da Lei 9.513 de 97. Então, a criação da Jari, o seu funcionamento, a sua estrutura operacional está delineada nesses artigos que eu indiquei nesse momento. Então, qualquer dúvida, vão lá, tá certo? E fica aqui a minha grata, o meu agradecimento, Nido, pelo espaço que me foi dado. Repito, quero agradecer aqui o espaço, o direito de resposta, agradecer o Jário e a Carminha pela consideração que tem com a minha pessoa. E desejo a todos uma boa noite. Bom, muito obrigado. Doutor Lorival, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa. O senhor veio aqui explicar aos nossos telespectadores as denúncias que fizeram contra o senhor. Ficou aí bem claro. O doutor Lorival deu uma ampla explicação de tudo, de como funciona a Altran, como as coisas funcionam. Agora, as coisas da Altran, que não é da Jari, aí não estão afetas ao doutor Lorival, porque ele cuida da Jari. O resto da Altran, o resto da secretaria não é com o doutor Lorival. Claro, né? O doutor Lorival é só o presidente da Jari, o problema dele é só na Jari. Agora, se a Altran serve, se a secretaria serve, se os agentes da Altran são grossos, tratam as pessoas mal, isso não é de responsabilidade do doutor Lorival. O problema do doutor Lorival é a Jari. E ele veio aqui, explicou, colocou, eu me dou por satisfeito pela explicação do doutor Lorival e mais uma vez agradeço ao doutor Lorival. E nós aqui no programa fazemos um programa dessa maneira há muitos anos e as pessoas têm o direito de vir aqui e fazer as suas colocações. E o doutor Lorival, vou repetir mais uma vez, todo mundo sabe, ninguém desconhece. Ele é meu amigo e eu sou amigo do doutor Lorival. Muito obrigado, doutor Lorival. Pois é, só para esclarecer aqui, se qualquer cidadão do povo, isso eu tive essa informação do próprio prefeito, se algum motorista se sentir alijado por abuso de algum agente de trânsito, pode fazer a representação que serão adotadas todas as medidas administrativas cabíveis. Então, o prefeito me garantiu isso, tá certo? Volto a repetir, qualquer cidadão friburguense, qualquer motorista que se sentir alijado por alguma conduta inoportuna de eventualmente algum agente, pode pegar o nome, formalizar a representação, que será apurado o fato na forma da lei. Então, mais uma vez, agradeço a todos e boa noite. Bom, violência, não é preciso ser especialista em segurança pública para se chegar à conclusão que a violência que toma conta do Rio se deve, em grande parte, à ineficiência das autoridades, pois apesar de muitas favelas serem pacificadas, servem de abrigo para um número cada vez maior de criminosos,
que praticam roubos, sequestros e arrastões no asfalto para em seguida se esconderem nestas comunidades onde tem extensa rede de proteção de moradores sem que nada seja feito pelas autoridades. A explosão da violência no Rio e em outras cidades, Brasil afora, mostra como a urbanização selvagem dos últimos 30 anos nas grandes cidades, ao lado do abandono das necessárias ações de infraestrutura, produz agora malefícios que sofremos. As autoridades têm que implementar tais medidas com educação, saúde, transporte e moradias, dignas como única forma de estancar esse momento de medo que vivenciamos. Nossa guerra, o mundo ficou estarrecido com o jornalista americano decapitado há poucos dias, mas que aqui não achamos nada demais, pois em nossas prisões isso acontece corriqueiramente. A diferença é que não estamos em guerra. Vale lembrar que ocorrem centenas de mortes por mês em nosso país. Morrem mais inocentes do que nas atuais guerras mundo afora. Doutora Tábara, por gentileza. Doutora Tábara. Por gentileza. Medo. Você vai me desculpar, mas a mudança aqui me fez ficar Já mudou? Esperto. Então agora a senhora me fala sobre as guerras. Nedo, essas guerras são desnecessárias, são abruptas, são aonde se busca enriquecimento, são brigas religiosas, são brigas políticas, e quem acaba com sofrendo com essa situação toda é a população local. A gente tem agora a experiência ali, a vivência do que acontece na faixa de Gaza. São dois países brigando ali entre si, uma briga política, uma briga religiosa. E quem sofre? Quem sofre é a população, os inocentes que não tem nada a ver com isso. São homens, mulheres, jovens, crianças, adultos. São inocentes que vêm a falecer, que vêm a perder parentes, que vêm a perder suas casas, que são obrigadas a se mudar. É briga por petróleo, é briga por dinheiro, é você querendo dominar um país do seu amigo, como foi o caso do ataque de setembro às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. É a guerra do Golfo, aonde se derrubaram milhões e milhões de petróleos, né? A população, sim, infelizmente, são avanços que acontecem no mundo, mas que infelizmente acaba atrapalhando a população, acaba atrapalhando o desenvolvimento político, econômico, não só daqueles países, mas dos países que fazem parte daquela área ali, ou fazem parte de um conglomerado, como seria o conglomerado do lado europeu, onde se tem mais a guerra. Infelizmente, se pudéssemos, se os políticos, não só os nossos políticos, mas os políticos onde acontecem essas guerras, tivessem mais consciência, mais vontade de trabalhar, tudo seria mais diferente, né? Infelizmente, isso não acontece, somos nós, pobres cidadãos, que ficamos ali no meio do tiroteio, que somos obrigados a nos ver com relação a isso, né, Nedo? Perfeito, doutora Tábara, sua colocação foi perfeita. Eu quero agradecer a participação da dona Luísa, de Conselheiro. Obrigado, dona Luísa, pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, aproveitando a presença do doutor Lorival no programa, ele podia nos explicar como funciona a autarquia, as multas que são aplicadas e o que é feito do dinheiro, e espero que o doutor Lorival não me venha dizer que os recursos são investidos na melhoria do trânsito, que não são. Já que o doutor Lorival veio ao programa, era bom que ele explicasse melhor para que serve essa secretaria SMOU. Secretaria Municipal de Ordem Urbana, antiga Altran,
porque passa para a população que essa secretaria só serve para multar. Dona Luísa, o doutor Lorival não vai responder isso para a senhora, porque ele já não está mais aqui. Ele já veio aqui, já usou o direito de defesa dele e já foi embora. Mas isso aqui, o doutor Lorival, quando esteve aqui explicando, ele fez uma explanação geral, inclusive explicou isso aqui. Porque o que acontece? O doutor Lorival não tem nada a ver com a secretaria, não tem nada a ver com a Altran, não tem nada a ver. O doutor Lorival é especificamente presidente da Jari. E ele foi nomeado através de uma ação, de uma lei federal, como ele explicou, para cuidar da Jari. O resto, se funciona, se os agentes são bons, para onde vai o dinheiro, como é que usa o dinheiro, ele não tem nada a ver com isso e nem tem que explicar nada disso, porque isso não é a competência dele, não está afeto a ele. É o que ele iria explicar se ele ainda estivesse aqui. E a Jari, ela é um órgão que só julga os processos, né, referente a multas de trânsito, pessoas que cometeram infrações e receberam multas, ou pessoas que não cometeram infrações e que se sentem indignadas com aquela multa que vieram, elas têm o direito de se defender, e seria como? Através de um processo administrativo que é julgado pela Jari. E como foi colocado aqui, tem o presidente e mais 3 pessoas para julgar esses recursos. Então, quer dizer, a Jari é um órgão especializado no julgamento de multas. E o doutor Lorival deu essa explicação aí bem clara, certeza, né? Senhor Fernando do Bairro Ipu, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu queria prestar a minha solidariedade ao doutor Lorival pelas acusações levianas porque foram feitas anonimamente, mas que esse órgão é um órgão de atuação vergonhosa, são pessoas despreparadas, arrogantes, que tratam os contribuintes sem preparo nenhum. Eu queria deixar bem claro que o doutor Lorival não tem culpa nenhuma, a culpa é quem criou esse órgão, que é um órgão que não traz benefício nenhum à população. Isso aí, senhor Fernando, é uma colocação sua, o programa respeita, eu respeito, mas eu já acabei de dizer agora e vou repetir, não está afeto ao doutor Lorival. Se os agentes de trânsito são arrogantes, se tratam as pessoas mal, não cabe ao doutor Lorival cuidar dessa parte. Doutor Lorival cabe unicamente cuidar do julgamento das multas que chegam lá na Jari na mão dele. É o que cabe a ele. Senhor Francisco de Duas Pedras, parabéns pelo programa. Niedo, as chuvas estão chegando e nada é feito. Aqui no nosso bairro, os bueiros estão entupidos, as galerias que foram prometidas até agora não saíram do papel. Será que nem o bom senso o governo não tem? Nada, seu Francisco. Bom senso de governo nós estamos esperando e já vai fazer 2 anos, né? Senhor Cabral de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu sou admirador do seu programa e gostava muito do Dr. Lorival quando ele era participante do seu programa. Agora, o Dr. Lorival, eu queria deixar bem claro que esse órgão não presta bom serviço à população. E o Niedo sabe muito disso. Ô, Cabral, senhor Cabral, sobre o órgão a gente opina, né? E o Dr. Lorival veio aqui porque as pessoas da semana passada falaram sobre a pessoa dele. E ele veio aqui falar sobre a pessoa dele e explicar o que o setor dele, da qual ele é o presidente, faz. O resto da Altran não é com ele. E realmente tem muita coisa aqui, eu concordo com o senhor. Realmente esse órgão é despreparado. O trânsito de Nova Friburgo é isso aí que a gente vê. Não tem mais hora, está sempre engarrafado, está sempre... Entendeu? Senhor Hélio do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, você como sempre esclarecedor e ajudando o povo. No último programa esclareceu muitas coisas a respeito de planos de saúde. Eu queria te parabenizar e fazer uma reclamação. A minha esposa sofre da doença chamada de túnel do carpo, que é localizada nos pulsos. É uma dor muito grande que incomoda muito e a solução é só a cirurgia. O médico encaminhou ela para fazer exame. Só tem uma clínica em Friburgo que faz pelo convênio da Unimed. E é a clínica do doutor que fica no centro médico, no Suspiro. Ele só tem vaga para fazer o exame em novembro. Só faz essa cirurgia depois do exame. E a minha mulher, até lá, vai sofrendo. Niedo, os planos de saúde só pensam em lucros. Doutora
Doutora Tabata, dá uma orientação aí para o nosso. Seu Hélio, é complicado. Como foi dito semana passada pela advogada que estava aqui, em Nova Friburgo não tem mais neurocirurgião. Só existe, por enquanto, um neurocirurgião que faz atendimento pelo SUS. E se o senhor, no caso a sua esposa, sofre do problema do túnel do carpo e tem que fazer essa cirurgia, o que acontece? Imagine ela, né, que estava aqui relatando o sofrimento das pessoas que estão por ali. Então, quer dizer, hoje em dia, infelizmente, está todo mundo no mesmo barco. Quem tem plano de saúde e quem não tem. Porque o que o senhor relata aqui, só tem uma clínica, né, em Nova Friburgo que faz o exame, pela Unimed. Os exames para fazer a cirurgia do túnel do carpo, pelo SUS, são feitos em Cantagalo. E não há reembolso de passagem pelo município com relação a outras pessoas. Só tem vaga para fazer o exame em novembro. A pessoa que vai fazer a cirurgia de túnel de carpo pelo SUS também está sofrendo assim. Para fazer o exame de sangue faz na hora. Para fazer o exame de... como é que fala, Nido? Eletro, né? Que foi que a doutora Tânia falou semana passada. Eletro. Que a pessoa marca em outubro, marcou em outubro para se fazer, marcou em agosto para se fazer em 29 de outubro. A pessoa não consegue trabalhar, provavelmente a sua esposa também deve ter muita dificuldade para fazer serviços domésticos. E o INSS não está dando benefício para as pessoas com a síndrome do túnel do carpo. E além de ter essa espera toda, tanto para a sua esposa ou para qualquer outra pessoa que tenha plano de saúde, quanto para o pessoal do SUS, ainda vem o tempo de espera para se fazer a cirurgia, que também vai ser volutosa. Então, quer dizer, infelizmente, você do SUS, você do plano de saúde, para a saúde em Nova Friburgo ou no Brasil inteiro, estão no mesmo patamar, infelizmente. Senhor Laureci do Rio Grandina, obrigado pela sua participação. Senhora, né? Dona Laureci. Eu queria parabenizar o Dr. Lorival, porque ele é uma pessoa que sempre ajuda a todos. É uma grande injustiça o que estão fazendo com ele. Se ele tem esse cargo, é porque ele tem competência. Senhor Laerte do Califórnia, parabéns pelo programa. Niedo, você se esqueceu de mim. Gosto muito de você. Laerte, meu filho, não esqueci de você não, meu filho. Eu gosto muito de você também. Eu vou aí te visitar. Passa lá, seu Laerte, para a gente rir um pouquinho. Senhor Saul do Campo do Coelho, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, falaram tanto da aquisição da usina de asfalto e até agora essa usina não funciona. Será que o povo é otário? Não sei o que eles pensam do povo. Senhor Daniel do Cônego, parabéns pelo programa. Eu trabalho numa obra em Olaria da Caixa Econômica. Nessa obra não tem bombeiros, não dão vale transporte, tem menor trabalhando sem carteira e muitas outras irregularidades. Essa obra é da Caixa Econômica, mas quem toca a obra são as empreiteiras, e eu queria perguntar à doutora Tabata o que os funcionários devem fazer. Doutora Tabata, por gentileza. Seu Daniel, o senhor é contratado por quem? Isso que é importante saber. Porque a Caixa Econômica, ela contrata uma empreiteira para poder fazer o serviço. A responsabilidade é dessa empreiteira, de fazer o pagamento, de se responsabilizar. Com relação a essas irregularidades, não tem banheiro, não dão vale transporte, tem menor trabalhando, sem carteira, e muitas outras irregularidades que a gente sabe que existe. Eu e Nedo temos ciência de onde é essa obra, né? Porque toda terça-feira a gente passa essa obra,
né, bem pertinho a obra. Então, essas denúncias elas têm que ser feitas ao Ministério do Trabalho. Por quê? Porque o Ministério do Trabalho, através dos seus fiscais, eles vão comparecer à obra, vão fiscalizar e, se for o caso, eles vão multar os empreiteiros, vão multar quem contratou os empreiteiros para que essas irregularidades sejam sanadas. Poxa, se você está trabalhando ali, se você tem a sua carteira assinada pela empreiteira, você tem que ter um direito ao vale transporte, está reconhecido o seu direito. O banheiro é uma necessidade e é um direito seu. Menor trabalhando sem carteira também não pode. Agora, esse menor, ele tem que ser, que menor que é? Qual a idade dele? Ele tem que ser enquadrado no programa Jovem Aprendiz. E ele tem que estar regulamentado também, porque esse programa, o menor, ele tem todos os direitos. Ele tem direito à carteira de trabalho assinada, ele tem direito a fundo de garantia, ele tem direito a recolhimento de INSS, ele tem salário, ele tem todos os direitos que um trabalhador normal dentro do programa Jovem Aprendiz. Então, quer dizer, o que vocês têm que fazer? Alguém tem que ir ao Ministério do Trabalho denunciar. Não precisa ser necessariamente o senhor ou qualquer funcionário. Pode ser um membro da sua família, pode ser uma denúncia anônima, mas tem que haver uma denúncia no Ministério do Trabalho, que fica ali próxima à ponte. Como é que chama aquela ponte ali, Nildo? Ponte do Suspiro, a antiga roda d'água que fala, né? Onde fica o Ministério do Trabalho. Aí, próxima à rodoviária urbana ali, faz uma denúncia, os fiscais vêm e fiscalizam as irregularidades e dão um prazo para as empresas regularizarem essa situação, principalmente com relação aos banheiros, vale transporte, essas coisas assim. Senhor Aurélio de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu sou homem sexual e tenho uma relação estável com um rapaz há 6 anos. Nossa relação, como disse, é legalizada. Montamos nossa casa, pagamos aluguel, juntos dividimos todas as despesas. Tudo ia muito bem, eu trabalho num restaurante e ele é serralheiro. Mas, há alguns meses atrás, ele, por influência de um colega de trabalho, se envolveu com venda de droga. E há 15 dias foi preso. Está num presídio no Rio de Janeiro. Niedo, eu queria saber dos advogados se eu tenho direito ao auxílio reclusão. Doutora Tabata. Seu Aurélio, o senhor disse que tem uma relação estável com ele há 6 anos. É uma família reconhecida pela Constituição e tem o direito, sim, principalmente se o senhor tiver aquela declaração de união estável em Nova Friburgo, que agora é lei, né? Que as pessoas seriam o casamento de vocês, que ainda não se pode casar no cartório. O casamento de vocês hoje ainda é a declaração de união estável. Tendo ou não, o senhor, com comprovante, o senhor tem o direito, sim. Agora, como tudo do governo para a população é difícil, eu já digo ao senhor que realmente haverá uma certa restrição com relação a esse recebimento. Agora, existem outros poréns também com relação ao auxílio reclusão. Tá? Um deles, por exemplo, eu posso já adiantar para o senhor, seria com relação ao salário. O auxílio reclusão hoje, se eu não me engano, está em torno de 918, 920 reais, alguma coisa por aí. A pessoa, no caso o seu companheiro, ele não pode, antes de ter sido preso, ele não pode receber mais do que isso. E outra coisa, se ele estiver sofrendo ainda o processo, se ele ainda não tiver sido julgado, se tem sentenciado de forma condenatória, sido considerado culpado pelo judiciário, o senhor não tem esse direito ao auxílio reclusão. O auxílio reclusão é só para as pessoas que foram sentenciadas e condenados, tá? É só uma questãozinha, é a questão da condenação, tem que haver a condenação e ele não pode receber mais do que vale hoje o auxílio reclusão.
Qualquer coisa o senhor dá uma ligadinha lá para a BAC que a gente orienta melhor o senhor, alguma coisa assim. Eu quero agradecer a participação do senhor Pedro de Muri, que ele colocou aqui para mim. Niedo, em frente à Clínica Santa Lúcia, em Muri, tem 2 postes com lâmpadas queimadas. Não adianta ligar para a Energisa, porque eles falam que é a prefeitura e a prefeitura fala que é a Energisa. Minha gente, vocês têm que resolver, é um ou outro, tem que trocar as lâmpadas, pô. Não pode ficar dessa maneira. Dona Alzira do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo ótimo programa. Niedo, o meu marido está comigo há 7 anos. Ele é um bom companheiro, trabalhador, convive bem com os colegas de trabalho. Eu tenho 64 anos e ele 44 anos. A idade nunca atrapalhou o nosso relacionamento, porque as pessoas já se acostumaram com o nosso amor. Agora, Niedo, o grande problema que eu estou enfrentando é o alcoolismo. Ele bebe desenfreadamente e isso está atrapalhando o nosso relacionamento. Eu queria saber dos advogados se o INSS paga para tratamento de alcoólatra. Doutora Tabata. Dona Alzira, o que acontece? Se houver a necessidade do seu companheiro sair do serviço para fazer esse tratamento, precisar se ausentar, precisar deixar de trabalhar, tendo pago o INSS, o alcoolismo é considerado uma doença e o INSS tem o auxílio doença. Então, quer dizer, o INSS, ele não é que ele vá pagar pelo tratamento. Quem pagaria pelo tratamento em alguma clínica, alguma coisa assim, seria o SUS, o Sistema Único de Saúde. O INSS, ele concederia ao seu companheiro, caso ele seja contribuinte, né, do INSS, o auxílio doença. E se ele não for, infelizmente, o INSS não poderá fazer nada. Agora, pagar o tratamento, não. Ele pagaria mensalmente, durante o período necessário, o auxílio doença. Senhor Kleber do Periceu, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, o trânsito de Friburgo é ruim. Toda a população sabe disso. Mas pior do que o trânsito é a cúpula que administra a autarquia, ou melhor, a SMOU, Secretaria Municipal de Ordem Urbana. São todos apadrinhados políticos apadrinhados políticos que não entendem bulufas de trânsito. Não entendem bulufas de trânsito. Há quase 6 anos, ele quis dizer o seguinte, perdão, são todos apadrinhados políticos, a começar pelo secretário. Não entende bulufas de trânsito, mal entendia de polícia e agora está aí na boca há quase 6 anos. Esse desastre, e já está há mais de 2 anos com esse desastre chamado Rogério Cabral. Será que ele tem costa quente, Niedo? Seu Kleber, é complicado, né? Seu Luiz Carlos de Conselheiro, parabéns pelo programa. Niedo, o governo virou um balcão de negócio. O ex-vereador Luciano Faria, segundo diz o senhor aqui, diz que agora é diretor do Ciretran e a esposa dele está num alto cargo no Hospital Raul Sertã. Ô, senhor Luiz Carlos, eu não vou deixar de ler o que o senhor mandou para cá, porque eu não deixo de ler nada que chega aqui nas minhas mãos, só que eu preciso constatar se o cidadão foi nomeado mesmo diretor do Ciretran e se a esposa dele realmente está num alto cargo do hospital. Eu não posso confirmar isso sem eu constatar. Eu vou constatar e, constatando, na semana que vem eu leio o que o senhor mandou para cá. Dona Paula do Catarcione, parabéns pelo programa. Niedo, eu sou professora da rede pública e há 2 anos conheci um italiano que veio ao Brasil passear. Eu estava no Rio, na casa da minha irmã, e o conheci na praia. Começamos um relacionamento, eu fui na casa dele na Itália e agora queremos nos casar.
Eu queria que a doutora Tabata me orientasse como eu devo proceder para marcar o casamento, já que ele está na Itália. Já me disseram que eu tenho que me dirigir a um cartório civil com os meus documentos, e os documentos dele é que complica. Disseram-me que tem que trazer a certidão de nascimento dele com declaração juramentada e traduzida. O que é isso, doutora Tabata? E é esse mesmo o documento? Dona Paula, realmente é uma coisinha bem complicada. Além dessa documentação, essa certidão juramentada e traduzida vai vir, ele vai mandar a certidão de nascimento dele, a senhora vai levar junto à embaixada, ela vai ser traduzida e ali ela vai ser, como é que se diz? O juramentada seria o reconhecimento da autenticidade dela. Existem outros documentos também que serão solicitados à senhora, mas só o cartório é quem vai poder lhe fornecer. Existe também a possibilidade da senhora se casar através de procuração, né? A senhora lá e ele aqui. Existe hoje também o casamento por videoconferência, existem várias coisas. Agora, são coisas assim, que infelizmente, por ele ser estrangeiro, já é trabalhoso se marcar o casamento, moramos dois aqui no Brasil. E por ele ser estrangeiro e estar na Itália, também haveria essa dificuldade. Agora, eu só vou orientar a senhora numa coisa também. Na hora que casar, casa aqui e leva o documento para fazer o reconhecimento lá na Itália também, tá? Porque existem alguns países que não reconhecem o casamento civil do Brasil naquele país. Então, procura ver se a Itália reconhece e se ela reconhece, ok. Se ela não reconhece, ver quais seriam os procedimentos para regularizar a situação da senhora com ele na Itália também. Porque muitos países, ao não reconhecer esse casamento, o estrangeiro passa a ser casado no Brasil e no país dele ele continua como solteiro. Então, quer dizer, ele pode se casar lá também. Procura ver isso também com relação a esse reconhecimento do casamento brasileiro na Itália. Senhor Jário do Vale dos Pinheiros, obrigado aí pela sua participação. Niedo, gostaria de parabenizar-lhe pelo ótimo programa. Niedo, tenho notado que, em frente à fábrica de rendas ARP, tem uma igreja que utiliza a via pública para uso de estacionamento dos seus frequentadores, na faixa amarela, principalmente nas quartas-feiras e domingos. Isso é legal? Lógico que é totalmente legal. Seu Jário, eu sei aonde o senhor está falando. Pode-se abrir exceção para o cometimento de infração? Lógico que o Código de Trânsito não permite isso. Onde estão os guardas da antiga Altran, que só querem multar os que andam corretamente e que, às vezes, deixam o carro por minutos para pegarem os filhos na creche ou pegar familiares para levarem para casa e sofrem sanções da lei? Isso aqui que o senhor colocou, seu Jário, é perfeita essa sua colocação. Até porque nós estamos falando ali da igreja. E se andar um pouquinho mais lá na frente, tem a padaria lá. Aquela padaria eles fazem fila tríplica. E às vezes tem guarda da Altran ali, naquela praça, que fica de costa para lá para não ver nada. E as pessoas que precisam parar rapidamente para assaltar alguém, e de vez em quando eles criam um problema e realmente multam. Qual a lei que pode deixar sem infração aqueles em detrimento dos outros? Não existe lei para isso, ninguém pode ficar sem infração em detrimento de ninguém, isso não existe. O problema é que, é como o senhor colocou aqui, realmente Friburgo é uma cidade verdadeiramente atípica. É uma cidade verdadeiramente atípica. Não tem nenhum tipo de fiscalização. Se vocês verem, nós falamos isso há anos e anos sobre o trânsito de Nova Friburgo. Ninguém faz, mexe e resolve o problema do trânsito de Nova Friburgo. Só vive mudando mão de um lado para o outro, de um lado para o outro, e daqui a pouco as ruas voltam para o mesmo lugar, como lá atrás, há muitos anos atrás, fizeram e não resolvem nada. E quando a gente vem no programa, que a gente critica, que a gente mostra, eles ficam zangados. Mas é verdade, aqui não tem ninguém falando mentira, minha gente. Aí.
Aí os ônibus da FAO vivem parados do lado das linhas amarelas, das faixas amarelas pintadas nos meios-fios. Vai lá em frente ao fórum, vai ali em frente ao shopping, na Praça Getúlio Vargas. Vai ali atrás do xadrez, fica ali o ônibus parado fazendo hora, não sei para quê. Tá aí para todo mundo ver. Já cansamos de filmar isso, já cansamos de trazer, já cansamos de mostrar. Não tem mais nada para a gente mostrar em Nova Friburgo. Porque é tanta desorganização, é tanta bagunça que a gente não tem o que mostrar. Por exemplo, a semana passada eu recebi aqui reclamações de promessas feitas pelo governo que está aí sobre esses coisinhas para ver a rua. Hoje eu acho que eu nem vou ter tempo do seu espacinho aí, mas eu vou arranjar um tempinho para a senhora. Não, fica à vontade. As promessas do seu Rogério Cabral, que ia botar aqueles troços para ver a rua, como é que é? Câmeras pela rua, diversas pessoas entraram em contato comigo aqui e participaram. Pois é, Nido, se tivesse a câmera de segurança, aquela situação da Camila estava resolvida. Estava resolvida. Né? Aí eu trouxe aqui algumas coisas que eu tenho que ser rápido, porque o horário já está meio um pouco avançado. Por exemplo, durante a campanha, Rogério Cabral prometeu um choque na saúde de Nova Friburgo com um hospital estadual e um hospital do câncer. Nas propagandas eleitorais, Rogério Cabral prometeu tratamento de choque na saúde com 2 unidades de pronto atendimento, uma em Olaria e outra em São Geraldo. Apresentou planos para realizar obras na Avenida Brasil, Avenida dos Ferroviários e Avenida Nossa Senhora do Amparo, com o intuito de melhorar a fluidez do trânsito de Nova Friburgo. Disse ainda que a construção de casas em Conselheiro Paulino e Varginha também era uma das suas prioridades. Prometeu que criaria um centro integrado de educação, trazendo universidades públicas para a cidade, centro de convenções, centros esportivos com piscina, quadras e campos de futebol em Olaria e em Conselheiro, e que também faziam parte do plano de governo. Prometeu ainda que criaria a cidade digital, com a implantação de 32 câmaras em Friburgo, que iria implantar 4 subprefeituras em Olaria, Conselheiro, Paulino, Campo do Coelho e Lumiar. Durante a campanha eleitoral de 2012, o candidato Rogério Cabral apresentou como proposta a criação do Fundo de Compensação Tarifária, que subsidiaria o custo das passagens de ônibus junto à concessionária de transporte público, beneficiando a população friburguense. No entanto, quase 2 anos após assumir o mandato, o governo não transformou a promessa em realidade e não bastasse isso, a passagem ainda sofreu um reajuste de R$ 2,60 para R$ 2,95. Continuando a não cumprir as suas promessas de campanha, no dia 1º de janeiro de 2013, se iniciou o mandato com as seguintes promessas: saúde, construção do hospital estadual, mutirão da saúde, já no dia 5 de janeiro de 2013, construção do hospital do câncer na Ponte da Saudade, programa de saúde da família, transformação do hospital do SASE numa clínica da família, valorização dos profissionais de saúde no município, construção de mais 2 UPAs, uma em Olaria e outra em São Geraldo, transporte, construção da Avenida Brasil entre Duas Pedras e Conselheiro Paulino, reconstrução da Avenida Nossa Senhora do Amparo em Conselheiro Paulino, drenagem e pavimentação asfáltica, construção de calçadas para pedestres e controle de velocidade na Avenida dos Ferroviários, construção da Estrada do Contorno, ligando Muri a Lumiar por meio de um túnel de 900 metros. Quanta mentira, pelo Essa amor do túnel de é Deus. novidade para mim. Essa é mentirosa. Construção de ciclovias no trajeto Cônego e Olaria e Centro Conselheiro, pavimentação de estradas vicinais, criação de estradas Ponte da Saudade, Olaria e da Estrada do Girassol, construção de casas populares em Conselheiro Paulino e Varginha, casa-abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica, educação, criação do Centro Integrado de Educação Infantil com creche, pré-escolar e ensino fundamental em um único prédio em horário integral. Plano de cargos e salário para professores municipais. Curso de zootécnica, veterinária e agronomia no campo da UF. E faculdade de medicina.
turismo e cultura, construção do centro de convenções, incentivo ao turismo rural e de aventura e restauração da Praça Getúlio Vargas. Gente, se a senhora lembrar, doutora, alguma coisa que aconteceu, me avisa, hein? Porque eu estou dizendo que não aconteceu nada. Segurança pública, posto de patrulhamento comunitário em Conselheiro Paulino, guarda civil reequipada, ruas mais iluminadas, instalação de estações meteorológicas para o apoio à defesa civil, indústria, redução do ICMS e criação do distrito industrial, incentivo à moda íntima e agroindústria, assistência social, espaço de apoio aos idosos, clínica de recuperação de dependentes químicos, casa-abrigo para mulher vítimas de violência doméstica e ampliação do restaurante popular. Nem isso aumentou, está ali aquele restaurantezinho popular. Então, é isso aqui, minha gente, que o cara, quando é candidato, ele promete e ele assume o governo e não faz nada. Estamos aí há quase 2 anos de governo e tudo que foi prometido, nada foi feito. E aí, as pessoas vêm, falam, colocam. Hoje mesmo já recebi aqui que a luz lá em Muri, em frente à clínica, está apagada, a prefeitura diz que é Energisa diz que é a prefeitura. Eles não cumprem nada. Eles não cumprem nada. E quando a gente vem aqui e mostra, ele fala isso, que fala demais, não fala nada bom. Falo sim, quando tiver que falar coisa boa, eu falo. Mas tem que falar, não tem nada bom. Tudo isso que eu li aqui, que eu mostrei para os nossos telespectadores, nada disso foi feito. Se alguém aí que estiver aí do outro lado das câmeras e descobrir que alguma coisa dessa foi feita, faz favor, entre em contato comigo que eu retifico. Eu retifico aqui o meu erro, se por um acaso eu errei, dizendo que nada disso foi feito. Né, doutora Tama? Com certeza, Nildo. Ué, a senhora lembra de alguma coisa que foi feita? Até agora que eu saiba, não. Nessas obras que estão acontecendo aqui foram feitas pelo município, são feitas pelo governo federal. É verdade. As casas populares são feitas pelo governo federal, pelo governo do Tem nada feito pelo município, doutora? Tem nada feito pelo município. Senhor... Agora, essa do túnel foi novidade para mim, tem um túnel aqui enorme. 900 metros? 900 metros. Ligando o que aqui? Isso aqui está na internet, não é invenção não, está na internet. Senhor Roberto de Olaria, obrigado pela sua participação. Niedo, parabéns pelo programa. Niedo, na rua Raul Veiga existem carros parados nas calçadas, trafegando pela contramão, uma vergonha. Como será que ficará essa bagunça? E o que devo fazer? Ué, o local que tem que telefonar é a antiga Altran. Eles é que tem que rebocar. Está tudo em cima da calçada. Essa semana mesmo eu passei ali em frente ao clube de xadrez, estava acontecendo alguma coisa no clube de xadrez, e o carro da própria Altran estava em cima, com as 4 rodas em cima da calçada e com aquele giroscópio ligado. Está fazendo a proteção? Não, pode fazer a proteção de quem quiser, mas não pode ficar em cima da calçada. O Código de Trânsito não diz assim, olha, carro para fazer a proteção de alguém pode ficar em cima da calçada com as 4 rodas. O Código não diz isso. O Código não diz isso, mas está lá. Eles botam em cima da calçada ali, em frente à porta do xadrez e com o giroscópio ligado. O Código não diz. Porque detém alguma coisa ali de idosos, é para ajudar os idosos a atravessar. Tudo bem, mas para ajudar os idosos a atravessar, o Código não diz que pode botar o carro em cima da calçada. E não precisa o carro. E não precisa o carro ficar em cima da calçada para atravessar idoso. O que devia ter na porta do xadrez era uma iluminação para poder fazer a travessia dos idosos. E não tem iluminação. Então eles são os primeiros a não cumprir as determinações. O exemplo que deve ser dado por eles não é. O exemplo que a doutora falou, o exemplo que é deles não é dado. E depois querem questionar. Aí as pessoas ligam para cá, escrevem para cá, reclamando que ninguém dá atenção de ninguém, que eles não são educados, e fica todo mundo zangado. Mas está aí, está provado, é verdade. Se eu botar o meu carro com as 4 rodas em cima da calçada, vai passar um carrinho da Altran ou um carrinho da Polícia Militar e vai anotar e vai me multar. E por que o de vocês podem botar? Não podem, não. Vocês não têm essa autoridade. O Código não dá essa autoridade a vocês. E vocês não são autoridade para nada. Senhor Ronilson do Cônigo, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, em frente à prefeitura tem uma obra que é uma obra de reforma. Niedo e doutora Tábua. Essa obra está totalmente irregular. Tábuas prestes a desabar, operários sem cintos e sem capacetes, etc. E essa obra, Niedo, está em frente à Defesa Civil, Secretaria de Obras da Secretaria do Meio Ambiente, etc. Está aqui, ó. O senhor Ronilson está telefonando.
ir em frente à prefeitura e qual a providência que eles tomam? Nenhuma, pô. Neto, sabe onde que é essa obra? Não tem aquele mezaninos? Sim. Do lado ali na Duque de Caxias? É do lado ali, aquela barbearia que tem ali, antiga Casa Nader. É naquele pedacinho ali essa obra de reforma. Eu vi isso ontem. Realmente não tem segurança nenhuma. Eu vi o funcionário andando lá em cima como é que chama aquele negócio? Andaime, em cima de 2 tábuas, sem nenhuma segurança, sem capacete, sem luva, sem nada. Senhor Josué de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, o doutor Lorival é uma pessoa de bem, mas essa autarquia é um câncer para a nossa cidade. Só sabem multar, orientar e tentar fazer um estudo para melhorar o trânsito, eles não fazem mesmo. Senhor Josué, o senhor tem razão nessa sua colocação, é que a função do doutor Lorival é outra função, ele é presidente da Jari, o negócio dele é presidir as reuniões que julgam os recursos, o resto não é com ele, pô. Não foi ele que criou a Jari. Seu José Fonseca de Duas Pedras, obrigado pela sua participação. Niedo, a minha cunhada está internada no Hospital Raul Sertã. É tão absurdo o que está acontecendo lá que hoje eu liguei durante 2 horas para tentar falar com o hospital a respeito da saúde da minha cunhada e não consegui. Fiquei 2 horas tentando. Isso é realmente humilhante. Aqui, doutora Thalma, faz algum comentário? Me ajuda aí. Pelo amor de Deus. O senhor José, desculpa, eu estou rindo não da sua carta, mas da indignação do Niedo aqui. Infelizmente, senhor José, o senhor provavelmente não deve ter conseguido 2 horas tentando. Isso quer dizer, o senhor não conseguiu fazer a ligação e ainda corria o risco do senhor conseguir e eles dizerem que não podem lhe dar informação pelo telefone, que o senhor teria que ir lá, porque isso acontece muito, não só na saúde, mas em qualquer outra área. Então, quer dizer, infelizmente, a população, ela está abandonada com relação à saúde, ela está jogada às traças, e isso não é de hoje, isso vem ao longo dos anos, dos governos passados, e é uma bomba que está para explodir, se já não é que explodiu, e nós ainda não tivemos a percepção com relação a isso. Ainda não observamos que essa bomba explodiu, infelizmente. Ali há o total desrespeito com a pessoa, né, do doente, com a pessoa do familiar e com a pessoa do acompanhante. E, infelizmente, para piorar a situação, não é só na rede pública, não. Na rede particular também está acontecendo muito isso. Bom, o senhor Pontes aqui, de Olaria, obrigado pela sua participação. Ele colocou aqui para mim, no último programa, Niedo, houve 2 denúncias ou mais relatando a prepotência do presidente da Jari, órgão da antiga Altran. Órgão esse que no papel é para julgar as multas em última instância, mas que na prática não trabalham nem um dia por mês. Eu queria, Niedo, que você e os seus advogados, que são esclarecidos e honestos, falassem para os seus telespectadores, que são muitos, qual é a verdadeira função desse órgão. Parabéns pelo ótimo trabalho de vocês. E você, Niedo, não tem rabo preso com ninguém. Inclusive, Niedo, o presidente atual da Jari, trabalhou com você e nem por isso você acoberta ele. O seu Pontes, a função da Jari é julgar os recursos de multa. As pessoas são multadas, têm direito de entrar com seus recursos, como o doutor Lorival explicou aqui no início do programa, e isso aí é formado um processo administrativo, vai chegar lá na Jari, lá vai ser feita uma reunião do conselho lá da Jari e vai ser julgado pelo que as pessoas apresentaram de defesa, dentro da lei, se tem direito ou se não tem direito, ou se o recurso vai ser perdoado ou se vai ser mantido. Se for mantido, logicamente, a pessoa tem direito de entrar com outro recurso administrativo. E se continuar administrativamente perdendo, a pessoa tem direito de ir para a justiça. Então, essa é a função da Jari e essa é a função do
do presidente da Jari. Essa é a função dele. Agora, se a Jari julga e as pessoas não estão recebendo essas respostas do julgamento, é só procurar a Jari. O senhor colocou aqui para mim que não conhecia a Jari. A Jari já é um órgão antigo, já vem de outros governos, e ele foi criado depois que foi criada a OTRAN, porque é obrigado a ter a Jari, porque, como o doutor Lorival explicou aqui, é uma lei federal. É uma lei federal que é obrigado a criar esse órgão para julgamento das multas. E, como o senhor disse aqui no final, eu realmente não tenho rabo preso com ninguém, e eu não acoberto nada, o que vem aqui eu leio, e o doutor Lorival, por exemplo, eu acabei de falar aqui quando ele estava aqui, agradeci a presença dele, e vou repetir quantas vezes precisar. O doutor Lorival é meu amigo, e o trabalho dele é na Jari, e ele veio aqui e explicou claramente qual é a função dele. Agora, se acontece determinadas coisas dentro da secretaria, dentro da antiga OTRAN, isso aí foge à responsabilidade dele. Senhor Maurício do Centro, parabéns pelo programa. Niedo, qual é a função do presidente da Jari? Porque eu pergunto isso porque no último programa eu assisti seu programa, ouvi você lendo uma participação de um telespectador que reclama do doutor Lorival, que ele trata mal os agentes da OTRAN. E você disse que o doutor Lorival é presidente da Jari, órgão que julga na última instância. Não é na última instância, ele já julga na primeira instância e depois julga na outra instância. E que órgão é esse que eu nunca tinha ouvido falar? Esse órgão já foi criado há algum tempo, é uma lei federal que cria esse órgão e a nomeação do presidente é a indicação do prefeito. Esse órgão ele não serve só para o presidente receber salário, ele serve para o presidente trabalhar, organizar os processos, botar aquilo tudo em julgamento e dar as decisões que são publicadas no Diário Oficial do município. Senhor Luciano do Centro, parabéns pelo programa. Niedo, eu não tenho nada contra a fábrica de cachaça Nega Fulô, mas na entrada da estrada da fábrica estão fazendo uma ponte com 2 pistas, e na entrada do Arraial São Geraldo, no bairro Populoso, com mais de 40 mil habitantes, a ponte só passa um carro. Isso é um absurdo, Niedo. É com dinheiro federal. Que absurdo isso aqui, doutora? Estão fazendo uma ponte onde só passa um carro. Se um for, o outro tem que esperar. E na entrada da fábrica da cachaça, uma ponte com 2 pistas. Ele diz assim o seguinte: eu não tenho nada contra a fábrica de cachaça Nega Fulô, mas na entrada da estrada da fábrica estão fazendo uma ponte com 2 pistas. E na entrada de São Geraldo estão fazendo uma ponte só com uma pista. O cara tem que esperar um passar para depois ele passar. E lá na Nega Fulô estão fazendo com 2 pistas. Isso aí é o governo atípico de Nova Friburgo, que eu não me canso de falar aqui. Senhor Carlos de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, o seu programa é inigualável. Mas o doutor Lorival quis explicar o inexplicável. Essa autarquia é um cabide de emprego. Esse cargo que ele ocupa, além dele, tem outros funcionários que fazem parte dessa junta e não fazem nada. Bom, isso é uma colocação sua, seu Castro. Ele explicou aqui que lá tem a Jari, que a Jari é constituída por uma lei federal e que tem os processos administrativos, que realmente os processos administrativos existem e que é julgado corretamente. E ele deu uns dados aqui de quantos processos já tem esse ano julgado, quantos processos tinha atrasado, mas eu agradeço aí a sua participação. Tenho acompanhado as notícias e o debate em torno da crise de abastecimento de água para consumo e geração de energia. E praticamente não se fala em reflorestamento ou recuperação ambiental das bacias hidrográficas. Querem que desenhe? Aí, doutora Tava, o que a senhora acha dessa situação, doutora? Tem que desenhar. Está assustadora, não está? Será que eles querem que desenhe isso? O que nós precisamos é um presidente para todos, minha gente. Um presidente para todos. Precisamos de um presidente para governar para todos os brasileiros, para realizar um projeto de nação que una os cidadãos, para escolher por mérito e honestidade as pessoas para os cargos, independentemente de partidos, para preencher cargos públicos por concurso, para não apoiar corruptos
inclusive amigos ou partidários, para diminuir custos com menos ministério, menos senadores, sem suplentes e deputados, menos mordomias, para organizar e diminuir a burocracia, inclusive a tributária, e para atenuar o custo do Brasil, investindo na infraestrutura para fiscalizar na origem a concorrência. Terá que ter atitudes honestas e transparentes para obter o apoio popular, vencendo as poderosas chantagens dos corruptos. Qual candidato nos inspira confiança de assim proceder após ser eleito? Cabe a nós respondermos nas urnas. Está na mão do povo, né, doutora? O que a senhora acha? Não, sempre está na mão do povo. Sempre está na mão do povo. Sempre, basta o povo saber fazer direito. É eu isso acho aí. que esse ano Vão fazer, né? Vamos ver. Esse ano eu tenho fé. Dona Cátia de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu parei na Avenida Alberto Brown, em frente ao supermercado do Extra, para ir na farmácia, Estação Saúde. Eu estava com a minha mãe, que não anda, e a vaga da farmácia estava ocupada, pois Niedo. Quando eu ia saindo, fui deselegantemente repreendida por um agente de trânsito, que nem quis ouvir as minhas explicações. Esse pessoal é despreparado demais. Obrigado, dona Cátia. Está aí. O povo é que está colocando, né, doutora Pois Tabata? e assim, existem muitas reclamações acerca de determinados, né, agentes, da falta de educação deles. Poxa, eles estão ali trabalhando para a população, em prol da população. Se o salário deles não é satisfatório, se o serviço que eles fazem não agrada, guarda isso para ele e trata a população com educação, porque é o imposto que a população paga que paga o salário deles. Senhor Niedo, do Arraial São Geraldo. No Arraial São Geraldo já existe o absurdo. É que, ao invés de fazer uma ponte com 2 pistas para São Geraldo, estão fazendo uma ponte com 2 pistas para a fábrica de cachaça. Um absurdo, né? É um absurdo. Isso aí é um absurdo. Deus me livre. E aquela entradinha ali de São Geraldo ali é bem safadinha, né? Seu José Carlos de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo ótimo trabalho de vocês. Niedo, essas denúncias dos telespectadores que revelam as nomeações do vereador e da mulher dele, se isso for verdade, não temos justiça em Nova Friburgo. Bom, José Carlos de Conselheiro, ele colocou aqui, parabéns pelo ótimo trabalho, e Niedo, ele disse aqui, essas denúncias dos telespectadores que se revelam as nomeações do ex-vereador Luciano Faria e sua mulher para o hospital e do suplente de vereador para a UPA, é verdade? Se isso for verdade, não temos justiça em Nova Friburgo. Seu Zé Carlos, isso tudo precisa ser averiguado, porque eu realmente não tomei conhecimento disso, não li isso em algum lugar, em lugar nenhum. Eu vou me aprofundar, vou ver direitinho, e se tiver essas nomeações, vou trazer essas publicações aqui para mostrar os nossos telespectadores. Após as urnas, o povo que não se engane, depois das eleições virá aumento dos combustíveis, de energias, dos impostos e naturalmente para os políticos que aumentam seus vencimentos a bel prazer. Entra governo e sai governo e a coisa se repete. Aumento de carga tributária, aumento dos custos com políticos. Ainda não ouvi um candidato dizer que irá diminuir a carga tributária, enxugar a máquina, isto é, reduzir os ministérios, as secretarias, a corrupção e a burocracia. Temos que dar valor aos funcionários dos tribunais de contas que cobram de governos e prefeitos esclarecimento dos contratos superfaturados. Doutora Tabata, alguma coisa sobre esse assunto e as suas despedidas, por gentileza? Bom, Nildo, isso daí é notório, é óbvio que vai acontecer, principalmente se perderem as eleições, né? Podem preparar o bolso, podem preparar tudo que vocês puderem, porque, indubitavelmente, isso vai acontecer. Eu gostaria de agradecer ao programa, a participação de vocês no programa,
que é sempre feito com carinho, com toda a dedicação. Amanhã já se começa a preparar o próximo programa, então é com muito carinho que todas as terças-feiras nós estamos aqui trazendo para vocês o que há de notícias no direito, no Brasil, no estado e no município de Nova Friburgo. Vou deixar um abraço aqui, Nido, se você me permite, para nossa telespectadora que aniversariou na semana passada, a Rosane, que sempre liga para o nosso programa, está sempre lá no escritório, né? Completou mais uma primavera. Vou deixar os parabéns em nome do Programa em Defesa do Consumidor. Vou deixar para vocês o meu grande abraço e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Bom, eu quero agradecer aos nossos telespectadores, né, pela participação no programa, pelas pessoas, né, que nos conhecem e convivem conosco nas ruas de Nova Friburgo, estão sempre nos ajudando a fazer esse programa. Esse programa, logicamente, depende de vocês nos ajudarem, porque sem a ajuda de vocês ficaria muito difícil fazer esse programa. Eu quero agradecer a Rosane, né? A Rosane, e dizer a ela, olha, meus parabéns para você, muitos anos de vida, que Deus lhe proteja e que você seja sempre essa pessoa aí, batalhadora, lutadora e principalmente brigadora pelos seus direitos. Meus parabéns. E agradecer também, não posso deixar de agradecer, a TV Fox, na pessoa de Jário, Carminha, essa técnica maravilhosa, que todas as terças-feiras nos coloca no ar, para que possamos entrar na casa dos senhores e levar todas essas informações. A todos, meu muito obrigado, uma boa noite e até o próximo programa. Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Browne, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed.